Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, e eu confesso que foi uma palavra que falou fortemente ao meu coração, uma palavra que me arrancou muitas lágrimas. Até peço aos irmãos perdão, porque eu estou gravando esse vídeo um pouco emocionado ainda. Mas eu espero que a palavra do Senhor Jesus fale fortemente ao seu coração nesse momento, da mesma maneira que falou comigo, amém? E a palavra de Deus para hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amados, que eu aprendo com essa palavra. É uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa realidade de hoje. Eu costumo dizer que ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tem que se permitir aprender muito de Deus. E a fé, ela é acrescentada ao nosso coração a partir do momento que a gente a gente se permite escutar a voz de Deus. O que acontece nessa palavra aqui é algo muito forte. Pessoas com o coração endurecido querendo condenar pessoas que acompanhavam Jesus. As pessoas estavam tão cheias de si próprias, que queriam pegar Jesus na brecha, condenando por causa de uma passagem. O que acontece é que, quando Deus criou a terra, Ele criou a terra em 6 dias. E no 7º dia a palavra de Deus diz que Deus descansou, ou seja, no sábado Deus descansou de tudo aquilo que Ele tinha criado. E Ele santificou o sábado. E Deus criou o sábado para o nosso descanso, para o descanso das pessoas. E os fariseus sabiam sobre isso, e sabiam que era uma lei, não fazer nada no sábado, e sim santificar o sábado para Deus. O que acontece nessa passagem aqui é que os discípulos estavam andando com Jesus, e por algum momento, por uma fraqueza, eles sentiram fome. Eles sentiram, o desespero ali da fome. E eles começaram a colher as espigas ali de uma seara que eles estavam passando. E pelo fato de ser sábado, os fariseus acharam um absurdo eles estarem colhendo aquilo ali para comer. Então, automaticamente, foram atrás do líder, dos discípulos, que era Jesus no caso, para tentar condenar. Pois eles sabiam que a lei ordenava que não fizessem aquilo no sábado. Mas Jesus, com toda a graça e sabedoria, respondeu para eles, aqui no versículo 3. Vocês por acaso, em outras palavras, não leram o que Davi fez quando ele estava com fome? E ele remete, irmãos, nesse versículo, a uma palavra que está mencionada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 1 ao 6. A palavra diz sobre Davi estava fugindo do rei Saul. E ele estava ali acompanhado de alguns homens, alguns amigos, alguns colegas, E ele estava fugindo do rei Saul, porque o rei Saul se encheu de fúria contra ele, de muita inveja contra ele. Então, Saul queria a cabeça de Davi mesmo, queria derrubar Davi. E Davi, como era muito astuto, era muito inteligente, fugiu, e fugiu muito do rei Saul. E acontece que num momento Davi se viu desesperado. Essa fuga foi muito exaustiva para Davi, pois Davi teria passado por muitas coisas até aquele momento,
inclusive, grandes experiências com Deus, e a maior delas, acredito eu, que foi vencer e derrubar aquele gigante, Golias, ao qual todo mundo estava fugindo, Então, depois daquilo ali, Davi se tornou um homem de respeito. Davi se tornou o cabeça ali do exército do rei Saul, o líder do exército. E a palavra de Deus vem a dizer que Davi estava desesperado. Davi estava ali com fome, estava fugindo do rei. E acredito eu, irmão, que a menor das fomes de Davi era a fome física. Mas Davi estava desesperado, porque já tinha vencido o gigante, vencido fortes experiências com Deus, e agora estava vivendo um cenário de fuga, temendo pela sua própria vida. E aí Davi se encontrou diante de um templo, onde pediu o pão da proposição. Ali tinha pães consagrados, o sacerdote tinha consagrado os pães, que eram apresentados para Deus. E somente quem poderia comer aqueles pães eram os sacerdotes, e eles eram trocados toda semana. Então Davi chega até esse templo, chega até esse sacerdote e pede alguma coisa para comer. E aquele homem diz: não tem nada para comer aqui, eu não tenho pão comum aqui nas minhas mãos, eu só tenho pão consagrado. Meus irmãos, Davi, mediante a sua dificuldade, ele comete o pecado da mentira. E ele mente que está numa missão a qual o rei lhe enviou, e ele não poderia dizer em que missão ele estava. Ele não podia dizer por que ele estava ali. E pede então esse pão a esse homem de Deus. E esse homem dá esse pão consagrado para Davi, esse pão que era apresentado para Deus, para que Davi comesse e aqueles que estavam com ele também comessem. Meus irmãos, a gente entende aqui uma coisa. Davi fez alguma coisa que não era certo. Davi pegou um pão que era destinado a Deus, a qual só os sacerdotes podiam comer, e comeu daquele pão porque ele estava com fome. E aconteceu algo parecido nessa passagem que nós acabamos de ler, porque os discípulos estavam com fome e eles estavam comendo as espigas de milho no sábado, estavam colhendo. Então os fariseus tentaram aplicar isso para Jesus e condenar aquelas atitudes dos discípulos. E Davi usou essa passagem Jesus usou essa passagem de Davi para exemplificar e provar de vez que o que estava no coração dos fariseus era dureza de coração total. Pensa para vocês, vou colocar um cenário. Agora, Deus está ali vendo a atitude de Davi. Davi está diante do sacerdote mentindo porque tinha fome. Nós temos duas situações aqui. A primeira situação é Davi, com a sua mentira e o seu pecado, se apresentando diante do sacerdote, pedindo aquele pão que não era lícito. Lícito, em outras palavras, não era certo ele comer aquele pão, porque ele não era sacerdote, e nem os que estavam com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era o sacerdote, que tinha a opção de dar o pão a Davi, entregar o pão a Davi, mesmo sabendo que não era certo fazer aquilo, ou não entregar o pão a Davi. Mas por que o sacerdote entregou o pão a Davi? É isso que a gente deve se perguntar. Eu acredito que o que passou no coração daquele sacerdote é: o que pesaria mais? Eu não entregar o pão a Davi, porque esse pão é consagrado a Deus e só nós os sacerdotes podemos comer, ou não dar de comer aquele que está necessitado? O que vai pesar mais aos olhos de Deus? Meus irmãos, então aquele homem teve misericórdia de Davi. Ele entregou aqueles pães porque acreditou que seria a vontade de Deus fazer aquilo naquele momento, ajudando um necessitado com fome. Vocês entendem? E Jesus foi a mesma forma. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam pegando as espigas de milho e comendo, Jesus teve misericórdia dos seus discípulos. Os fariseus acharam um absurdo os discípulos estarem transgredindo a lei. Ou seja, os discípulos estavam violando o sábado que era sagrado por Deus. Só que Jesus repreendeu eles duramente, mencionando a passagem de Davi, e depois no último versículo diz: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Olha que coisa tremenda. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para aqueles homens naquele momento: vocês têm que ser pessoas misericordiosas. Vocês têm que alcançar misericórdia no coração de vocês.
porque aqueles homens queriam condenar os discípulos de qualquer forma. Então eles colocaram a importância do descanso do sábado acima da necessidade daqueles homens naquele momento. Ou seja, era mais importante respeitar o sábado que foi estipulado por Deus do que dar de comer a uma pessoa necessitada e com fome. Aqueles homens não tinham misericórdia alguma no coração. Aqueles homens estavam distanciados da misericórdia de Deus, do que era realmente o peso da palavra de Deus, do que era realmente importante para Deus. Mas Jesus veio, no último versículo, dizer: porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Meus irmãos, aqui eu entendo uma coisa. Essa palavra vem para nos ensinar o significado da misericórdia. Muitas das vezes nós estamos tão soberbos e tão cheios de nossas próprias vontades, estamos tão cheios das nossas próprias verdades, que nós não atentamos para o olhar de misericórdia. Nós olhamos para os nossos irmãos com o olhar de julgamento, nós olhamos para os nossos irmãos com um olhar sempre reprimido, sempre reprimindo aquelas atitudes, mas nós não entendemos o que Jesus veio pregar realmente. Jesus quer que nós sejamos misericordiosos. Jesus espera que nós damos a outra face quando alguém nos ferir. Jesus não espera que nós rebatamos o mal com a mesma moeda. Não espera que seja olho por olho e dente por dente. Então Jesus veio pregar sim que nós devemos ter misericórdia em nossos corações. Porque o Filho do Homem é isso. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, mediante essa palavra, eu te pergunto, meu querido, como está o seu coração? Será que o seu coração tem atentado pela misericórdia, olhado aos outros, e você tem amado os outros como a si mesmo? Você tem tido misericórdia pelo seu irmão, assim como você tem tido misericórdia para você mesmo? Jesus nos deixa uma ordem clara nessa passagem. Jesus nos deixa uma ordem clara nessa palavra. Davi, quando estava pedindo aquele pão, ele não estava pedindo um pão simplesmente para matar a sua fome física. Imagina você é um homem que é segundo o coração de Deus, você viveu grandes experiências com Deus, você tem a certeza de que Deus está sobre a sua vida, agora você está fugindo, temendo pela sua vida. Davi não queria um pão simplesmente para matar sua fome física, mas Davi sabia que aquele pão representava a presença de Deus, apresentava a presença de Deus naquele momento. Então Davi queria uma presença de Deus, Davi queria a palavra de Deus para se sentir renovado. Queria se sentir renovado não só fisicamente, mas também espiritualmente. Davi estava abalado. E os discípulos de Jesus estavam ali com fome também, mas diante deles estava também o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. As pessoas tentam colocar coisas supérfluas acima das coisas que são realmente importantes. O sábado não era mais importante do que a necessidade daqueles homens naquele momento. Por isso, Jesus inocentou a Davi e inocentou também os seus discípulos. Então a gente entende que Jesus tem prioridades. Quando Jesus tem prioridades nas nossas vidas, Ele não se limita às nossas razões. Quando Deus tem algo para fazer na vida de uma pessoa, Ele não se limita àquilo que terceiros pensam sobre aquela pessoa. Jesus vai concretizar a obra dele da maneira que tem que ser feita, e é isso que nós devemos entender. Se nós somos cristãos, nós devemos agir com a atitude de quem tem misericórdia, assim como Jesus teve misericórdia daqueles homens. Amém? Eu quero que você leve isso para o seu coração. Eu quero que essa palavra fique no seu coração. Eu quero que você aprenda com essa palavra. E como eu disse, essa palavra teve que falar primeiro comigo. Essa palavra me arrancou muitas lágrimas, porque eu entendo como é a misericórdia de Jesus. Eu entendo que Jesus quis passar para aqueles homens a mensagem de que a misericórdia é superior. Nós devemos ser assim, irmão, agir com misericórdia, ter misericórdia das pessoas, ajudar os irmãos e não procurar condenar os irmãos. E não procurar condenar aqueles que estão ao nosso lado, não tentar condenar o nosso próximo, irmão, pois nós somos falhos. Nós somos falhos, sim. Nós devemos pedir também dia após dia a misericórdia do Senhor. Que essa palavra fique no seu coração, que você aprenda com essa palavra, que isso fique escrito aí e jamais saia do seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, para a honra e glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém.